Olá! Hoje nós vamos fazer o ponto longo e ponto curto nessa técnica que é chamada de pintura de agulha, mas dessa vez nós vamos fazer numa pétala, que além do formato de leque, ela tem também um degradê em 3 cores, bem bacana. Nós estamos trabalhando com lã. A lã ela proporciona um preenchimento muito bom, ela tem relevo, tem textura, além de ser uma delícia, ela desliza pelo tecido, é muito gostoso trabalhar com lã. E eu preparei um kit. O kit tem, além da lã, tem todo o material para você fazer 5 almofadas, que são almofadas sachê, e tem também mais 4, né? Tem esse risco que nós estamos fazendo e mais 4, 2 deitados, né? E 2 em pé dessa forma. Esses riscos têm esse estilo country e nós estamos bordando com pontos do bordado Crewel. Então é muito legal. tchelili.com.br/kitlã. Bem, vamos então começar o bordado? Antes da gente bordar, vamos ver um detalhe bastante interessante. Essa pétala, por ela ter esse formato de leque, significa que na parte de cima ela tem mais pontos, né? O espaço a ser preenchido é maior, e na base dela, junto ali ao miolinho da flor, serão menos pontos, porque ali é menor o espaço. Além disso, nós não vamos trabalhar em pontos retos como eu desenhei aqui. Nós vamos trabalhar com pontos que começam reto no meio e vão se inclinando, porque nas laterais eles vão acompanhar dessa forma, né, num ângulo, então eles vão virando como num leque mesmo, e na lateral ele precisa acompanhar a lateral da folha. Então, no centro ele é um ponto reto, e aí nós vamos inclinando o ponto, fazendo com que ele fique numa distância basicamente menor no centro, né, e maior em cima. Então, nós vamos ver como é que a gente faz isso para manter esse aspecto de leque e ainda assim o trabalho ficar certinho, né, os fios todos um do lado do outro, preenchendo todo o espaço sem haver acúmulo. A gente pode também delimitar a área onde a gente vai fazer a primeira camada. Nós vamos fazer primeiro a parte de cima com a cor branca, depois nós vamos fazer a intermediária com essa cor que é a cor mostarda, e por último no centro a cor telha ou terracota, que é um degradê, proporciona um degradê interessante, mais ou menos, né, como uma flor na natureza. Então, nós vamos começar pelo centro da folha e vamos colocar, algumas pessoas fazem de dentro para fora. Então, começam lá na bordinha e saem na borda externa e entram no centro. Também pode ser feito dessa forma, mas quando a gente tem um contorno, é bem bacana quando você começa na parte interna e espeta a agulha para ir lá pro avesso na parte externa, porque quando você espeta, você consegue direcionar exatamente onde você quer e aí o contorno fica mais certinho. Já a parte interna, como é um ponto longo e um ponto curto, a gente não precisa se preocupar com isso, então, porque o contorno, não há um contorno ali certinho, né, bem delimitado, então é mais fácil quando a gente começa de dentro para fora nesta primeira carreira. Então nós vamos fazendo um ponto longo e um ponto curto, sendo que o ponto curto tem mais ou menos 3/4 do ponto longo, mas não precisa todos os pontos serem exatamente do mesmo tamanho, a gente não se preocupa com o tamanho. É um longo e um curto e é mais ou menos nessa proporção, mas ele não tem que ficar como na borda externa, aquele limite bem delineado, na parte interna não. Então o tamanho do ponto, sendo um longo e um curto, vai ficar bem bacana, bem interessante. Além disso, nós vamos inclinando o ponto. Então, aqui no centro, nós começamos bem reto, mas à medida que nós vamos progredindo, e nós começamos do centro, e à medida que nós vamos progredindo o bordado, nós vamos fazendo o ponto longo, vamos supor, eu fiz o ponto longo,
O ponto curto eu posso fazer um pouquinho mais para baixo do ponto longo, ou seja, eu afasto com a ponta da agulha o ponto longo e espeto a agulha para fazer o ponto curto. E quando eu fizer o próximo ponto longo, lá em cima eles sempre vão sendo um do lado do outro, né? Para dar largura, a espessura do ponto. Da linha, né? Respeitando a espessura da linha, para que não fique muito acumulado, mas também para que não fique muito longe um do outro. E aí, o próximo ponto longo nós fazemos junto do ponto longo anterior. Isso faz com que o ponto curto fique embaixo, né? O final dele fica embaixo, em cima ali na borda externa. Todos ficam um do lado do outro e lá embaixo eles se encontram, sendo que o ponto curto fica entre os dois, um pouquinho mais para baixo do primeiro ponto. Então, eu faço um ponto longo, o ponto curto a seguir eu deslizo assim com a ponta da agulha do lado, né? Empurro para o lado o primeiro ponto, é bem pouquinho, e aí espeto a agulha de forma a fazer com que o ponto curto fique meio embaixo desse primeiro ponto longo. E aí o ponto seguinte, o ponto longo seguinte, fica junto do ponto anterior. Isso faz com que fique em leque. E aí isso significa que na parte interna eles estão bem juntos e por vezes até embaixo, um pouquinho embaixo do outro, e na parte de cima eles estejam certinhos, né, um do lado do outro. E aí isso vai fazendo com que o ponto se incline à medida que vai progredindo, até o ponto ficar na direção da lateral da pétala. Então, é assim que a gente trabalha para os pontos ficarem juntos, tanto na parte de cima quanto na parte interna, sem se acavalarem e sem que a parte externa, lá na borda da folha, acabe ficando um ponto mais longe um do outro. Depois que nós terminamos, nós podemos revezar, ou seja, nós podemos vir fazendo com que os pontinhos fiquem mais coesos, ou seja, na medida que a gente pode ser que apareça, às vezes a gente trabalha os pontos mais juntos e eles fica mais denso, e às vezes eles, em determinados espaços, eles vão ficar um pouquinho mais longe. Isso faz com que a gente note a textura do bordado. Então, nós podemos voltar revisando isso, ou seja, fazendo pontinhos, preenchendo. Então, quando a gente olha, a primeira olhada, a gente vai falar, mas está diferente das pétalas anteriores. Exatamente por causa disso, porque agora, chegando no final dessa metade, a gente vai voltar, podemos dizer, corrigindo, né? As falhas ali, as pequenas falhas, e às vezes até mesmo a direção. Às vezes nós notamos, opa, esse pontinho aqui ficou um pouquinho diferente, a direção dele tá destoando dos outros nas laterais dele, então a gente faz um ponto por cima e aí vamos preenchendo esses espaços. É esse o trabalho. Isso também é interessante, porque a gente pode só voltar e pode virar o trabalho, passar lá por trás, né, voltar para o centro para trabalhar a outra metade, ou a gente pode voltar desse jeito, preenchendo, né, os espaços onde a gente julgar necessário, sempre respeitando ponto longo e ponto curto. Agora nós vamos trabalhar a segunda metade exatamente da mesma forma, sendo que agora a direção é diferente, né? Nós somos do centro para a esquerda, agora vamos do centro para a direita e tanto faz. Você pode começar do centro para a direita e depois para a esquerda, mas é bem bacana começar do centro, facilita muito o trabalho, tá? E agora nós vamos então fazer a segunda metade para depois trabalhar então já com a segunda cor. A segunda cor, ela é até mais fácil, porque agora o espaço é menor, então são menos pontos. E aí, como a gente já tem ali um direcionamento, o que nós vamos fazer agora é o mesmo trabalho, só que nós vamos trabalhar agora de baixo para cima, né? Então, nós vamos espetar, subir com a agulha lá de baixo, já pensando ali que eu vou ter
um longo e um curto, nesse sentido é que é diferente. Então eu espeto, eu subo na parte de cima, ali no meio do branco, e aí vou na parte de baixo, e a parte de baixo também vai ser longo ou curto. Então essa segunda e a segunda camada, ela o ponto é longo e curto, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, porque eu vou fazer uma mescla nos dois sentidos, e eu quero que na parte de cima haja um aspecto de sol, de raios de sol, digamos assim. Então eu vou fazendo um longo e o curto, aproveitando inclusive os pontos longos e curtos da carreira anterior. Então, onde eu fiz o longo, eu faço agora um mais curto, e onde eu fiz o curto, agora eu faço um mais longo. E aí vou fazendo esse aspecto na parte de cima como raio de sol, lembrando que aqui também a parte de cima, ou seja, a parte mais próxima da borda da pétala, os pontos vão ficar mais longes um do outro, e na parte de baixo mais próximos. E também aqui nós podemos aproveitar e fazer o ponto curto um pouquinho embaixo do ponto anterior, jogando um pouquinho embaixo, e aí o próximo ponto longo bem no pezinho, ou às vezes até no mesmo furinho, dependendo do tanto que eu quero inclinar esses pontos. Vamos seguindo assim também, até chegar, né, lá na outra lateral, do mesmo jeito, né, mantendo ali o direcionamento. Vamos chamar de raios, né? Quando a gente vê um leque, nós podemos imaginar num leque chinês, por exemplo, ou japonês, uma vareta que vai lá da borda até o centro, e ela é contínua. Então aqui é importante que esse aspecto seja mantido, ou seja, eu não vou fazer um ponto atravessado. Como as folhas, elas têm fibras, né? As flores têm fibras, e a fibra, ela vai mudando de cor, mas ela é a mesma no centro ali, junto do miolo da flor e lá na borda. Então isso aqui a gente precisa manter, como se fosse uma pincelada na mesma direção. Então as pinceladas feitas na primeira carreira em branco, elas vão ser mantidas na mesma direção. Então vale até a pena desmanchar um pontinho que você achou que destoou, e porque aqui agora é um pouco mais difícil corrigir a direção, então vale a pena já ir prestando atenção nisso e mantendo ali o ponto longo e ponto curto, e nos direcionando lá à lateral da flor, prestando atenção na inclinação que foi dada na carreira anterior. Não é difícil. Explicar a teoria é um pouco mais difícil, e às vezes a gente explicando dá a impressão que tem que prestar atenção em muita coisa, mas não é, que eu gosto de passar mesmo bastante detalhe. A gente vai percebendo isso com o tempo, tanto quanto na hora que a gente faz, quanto depois. E isso é normal. O nosso trabalho, ele é uma progressão. Todo mundo que começa, um dia vai se aperfeiçoando até um dia chegar ao ponto de perfeição, ou até de gostar do trabalho, porque eu sempre falo muito isso, né? Eu já estou gostando do que as minhas alunas falam, já estou gostando eu gostei desse trabalho que eu fiz. Significa que ela já está, já progrediu a ponto de notar que aquele trabalho está se aperfeiçoando. Então a gente vai prestando atenção em todos esses detalhes que eu falei, mas a perfeição vem com a prática, e por isso que eu explico a teoria bem explicadinho, porque são pontos que a gente tem que prestar atenção no momento que a gente está ali trabalhando. Feito a segunda carreira, né, nessa cor intermediária, nós vamos para a terceira carreira, que é basicamente a mesma coisa. Então, por isso que eu disse que a gente pode riscar ali, não que seja retinho, tá? Riscar as 3 camadas, não que vá ser retinho, é só uma ideia para a gente ter um direcionamento, porque na verdade os pontos são longos e curtos, e ele só é limitado na borda externa da flor
e agora na parte interna, né, ali junto do miolo. Mas o trabalho permanece o mesmo. Essa terceira cor, ela nós vamos trabalhar do mesmo jeito, e aqui são menos pontos ainda, porque o espaço ali do centro até a lateral é menor ainda, e aí observa, né, vai olhando e observando a direção da pincelada nas carreiras anteriores, e vamos continuando bordando, pegando lá em cima e aqui embaixo. Não se esqueça de fazer um ponto longo bem longo lá para cima, para ele ficar como que tivesse invadindo, né, a parte de cima. E observe também distribuindo, né, onde tá bem longo, lá fez um ponto bem longo, faz alguns que sejam ponto longo e ponto curto, depois faz um bem longo de novo, para mostrar bem essas raias, né, esses raios que são característicos das pétalas de flores. E aqui o trabalho então é o mesmo, sendo que agora nós vamos na parte central ali espetar bem retinho, né? Ali o contorninho da pétala, ele é bem certinho, como lá na borda externa, e é fácil, não é difícil, é bem gostoso, é bem prazeroso. Dá para fazer a primeira, a segunda pétala bem devagarinho, prestando atenção em todos esses detalhes que foram mencionados, mas a gente vai ver, e até normal, e é gostoso isso, porque significa um progresso. A gente vai ver que a última a gente vai gostar mais.